Shalom, shalom, boa noite. Não tem ninguém. E estamos iniciando a nossa live. Vamos dar um tempo aí para as pessoas se achegarem. A partir do pôr do sol de hoje, nós já iniciamos, o dia de Shavuot, encerramos, a contagem do Homer durante 49 dias e agora entramos em Shavuot. Muito bom podermos estar aqui nesse mês de Sivan. O mês de Sivan é o mês que acontece Shavuot. Vamos esperando aí as pessoas que vão entrando. Quem vai entrando aí na live já vai dando um shalom. Muito bom. O pessoal aí pode ir dando um shalom. Se quiser colocar a cidade de onde está assistindo também, pode colocar o nome da sua cidade. Nós somos aqui de Bauru e região, e você pode colocar aí a cidade de onde você está assistindo o nosso Shavuot. Estamos aí com a Diná, o Sandro, que estão se identificando aí. Muito bom. Temos aí mais algumas pessoas que podem se identificar também. E nós vamos aí conversar um pouco sobre Shavuot, né? É a nossa primeira live de Bauru e região. E então aí algumas falhas aí vocês vão desculpando aí, à medida que o tempo for passando, nós estaremos aí corrigindo aí algumas falhas aí que vai se apresentando aí. Ok? Sandro Pimentel está assistindo de Berimbau, Bahia. Shalom para vocês aí, Sandro. Que o Eterno abençoe vocês aí e aqueles que estão contigo aí na Bahia. A partir do pôr do sol de hoje, nós entramos no dia de Shavuot. O dia judaico ele é contado de pôr do sol a pôr do sol. Então, ao pôr do sol de hoje, que nosso calendário gregoriano fala que é o dia 28 de maio, e pelo calendário judaico, hoje é o dia 6 de Sivan. É o terceiro mês que nós estamos aí. A Inês Martins também já está no Shalom aí. Muito bom. A Edna. Então, hoje nós estamos no dia 6 de Sivan, do ano 5780, pelo calendário hebraico, né? Então, nós estamos no primeiro dia de Shavuot. A Vânia Branco, de Minas, também acabou de entrar na sala. Seja bem-vinda, Vânia. É bom ter você aqui conosco. Bom, vamos falar alguma coisa sobre o mês de Sivan primeiro, antes de entrarmos em algumas questões aí de Shavuot, ok? O mês de Sivan é o terceiro dos 12 meses do calendário judaico, e o mês de Sivan é o mês da outorga da Torá ao povo judeu. Sivan é o terceiro mês do ano, e ele também está conectado ao terceiro atributo divino, ao terceiro atributo de Deus, que é o atributo da misericórdia, né? Então, misericórdia é o terceiro atributo de Deus, e a misericórdia, do Eterno já fala tudo, né? Então é importante que nós venhamos aí estar sempre rogando a Deus pela sua misericórdia.
O número 3 está bem associado aos eventos ocorridos nesse mês de Sivan. A outorga da Torá é uma tripla Torá, ou seja, é a Torá, Neviim e Ketuvim. Torá significa ensinamento, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. E também o número 3 está associado a um povo que é de uma forma tripla, né? O povo de Israel, que são os Kohanim, os Leviim e Israel. Né? Os Kohanim são os sacerdotes, os Leviim são os levitas, Israel é o povo de Israel. Então, é um povo triplo também. No terceiro mês de Sivan, nós temos aí, né, 3 pessoas importantes para a outorga da Torá, a saída do Egito até a outorga da Torá, que é Moshe, Aarão e Miriam. O número que mais é destacado, aparece em toda a Torá, é o número 7, que é o valor da letra Zain, que é a letra deste mês de Sivan que prevalece aí. Né? Então, a outorga da Torá foi no Shabat, no 7º dia da semana, né? E a Torá foi entregue no 7º dia de Sivan. Então, no 7º dia da semana, que é o Shabat, e no 7º dia do mês de Sivan. Né? E a tribo deste mês é a tribo Zivulun. Por isso, a letra Zá está bem ligada a essa questão aí. Para quem ainda não conhece, né, nós queremos mostrar o guia dos Benei Noach, que é editado pelo nosso rabino Yaakov Gerenstadit, e nós temos também o nosso Sidur, né, o Sidur Benei Noach, que também ele foi compilado pelo nosso rabino Yaakov Gerenstadit. São 2 livros importantes para os não-judeus terem na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. O Benei Noach é um gentil, um não-judeu, portanto, que assume para si guardar as 7 leis de Noética, ou as 7 leis de Noach, também conhecido como as 7 leis universais. É amado por Deus, está cumprindo sua missão neste mundo e está contribuindo ativamente para a redenção final e também terá parte no mundo vindouro. Além disso, um Benei Noach, que assume para si a doutrina noética, ciente de que estas leis foram ordenadas por Deus a Moisés do Monte Sinai, para que transmitisse a todos os povos. Tem o status, como escreve Maimônides, de um justo entre as nações. Então, esse mês é importante da outorga da Torá, Shavuot, justamente porque junto com toda a compilação, né, dos mandamentos, preceitos, ordenanças, a Torá, isso também mostra que, através de Moshe, o Eterno deu para Moisés entregar às nações as 7 leis universais, as 7 leis de Noach. Né? Nós também aí estamos aí com a presença do Daniel Alexandre. Fala a sua cidade, Daniel. O Lorival, André Santos, né? Shalom, Lorival. Conta para nós aí a cidade que vocês estão. O Paulo Xavier, a Renata também estão aí, né? Já deram o seu shalom, né? Ok. Então, né, o Benei Noach, ele pode ser chamado um justo entre as nações, porque ele assume essa posição monoteísta, a crença no único Deus, né? É o Deus de Israel, o Criador, o único Criador de todas as coisas. Esse Deus, ele é incorpóreo, ele é indivisível, ele não é 2, ele não é 3, ele é um, Errad. Portanto, esse é o nosso único Deus. E também, como diz o profeta Isaías, ele é também o nosso único Salvador.
Então esse Deus indivisível, incorpóreo, esse Deus único, quando o não-judeu assume essa fé, no sentido de viver uma vida monoteísta, uma fé monoteísta, então Maimônides, um dos grandes sábios do passado, ele fala que este justo, aliás, este gentio, esse não-judeu, ele é chamado de justo entre as nações. E trabalhando dessa forma, né, ombro a ombro com os judeus, trazendo a fé monoteísta, divulgando, anunciando, também eles têm, todos esses são chamados justos entre as nações e têm direito ao Olam Rabá. Ao Taiwan, Vinícius, também de Promissão, o Daniel Alexandre de Promissão. Nós damos um shalom para vocês aí. Além do mais, né, a orientação, né, dos nossos rabinos, principalmente o nosso rabino Yaakov Gerenstad, nos fala que, apesar de nós não termos, né, uma ordenança de cumprir todas as mitzvot, porém, se nós cumprirmos algum mandamento a mais, além daquilo que nos é permitido como Benor, numa próxima oportunidade, nós estaremos falando melhor sobre as 7 leis de Noar. Para nós, não-judeus, as 7 leis universais, as 7 leis de Noar, são fundamentais para que nós possamos trabalhar ombro a ombro com os judeus e para prepararmos o mundo para ser o lar de Deus. Então, dessa forma, se nós, né, cumprirmos voluntariamente, com amor, por amor a Deus, nós precisamos fazê-la, né, segundo a orientação rabínica. Nós não podemos criar religião, não podemos criar novas religiões. Então, se nós estamos seguindo uma direção rabínica, nós estamos dentro dos justos entre as nações. Dessa forma também, as 7 leis de Noar, que já vamos falar daqui a pouquinho, nós precisamos cumprir as 7 leis de Noar, não simplesmente por uma questão de motivos moral e ética, mas acima de tudo, nós precisamos, como nos orientou, né, o nosso Rebbe de Lubavitch, nós precisamos, além dos motivos éticos e morais, mas principalmente nós precisamos cumprir as 7 leis de Noar por motivo religioso, como foi na outorga da Torá ao povo judeu no Monte Sinai, e junto com a outorga da Torá, o Eterno deu a Moshe as 7 leis noéticas, para que fosse divulgado entre as nações e entre os povos não judeus. Então, quando nós cumprimos as 7 leis de Noar, ou as 7 leis universais, como algo religioso que está relacionado com Moisés, a Torá e com o Monte Sinai, então aí sim nós temos méritos de sermos chamados justos entre as nações e temos direito ao Olam Rabá, né? Para que no mundo vindouro nós possamos ter parte e ali nós possamos realmente estarmos com o Eterno para sempre. Em outras palavras, é importante que um Benor não roube, não assassine e cuide bem de sua família, não somente porque entende como uma lógica que essa seria a conduta para um mundo civilizado, para uma melhor qualidade de vida, porque a sociedade desaprova ou pelo medo de punição civil, mas sim de que um Benor guarde seus preceitos por motivos religiosos. Então o guardarmos as 7 leis noéticas, ela precisa ser por motivo religioso para termos essas bênçãos da parte do Eterno. A Isabela Marmol Paulo Vick acabou de entrar aí também na sala. Aí. Shalom. Então, amados, né, nós temos aí diante de nós estas questões, né, e de uma forma resumida, nós só vamos dizer aqui as 7 leis de Noar, mas nós vamos depois, numa próxima live, estaremos aí falando com mais detalhe as 7 leis de Noar e as suas 30 ramificações das leis noéticas.
Ser um Ben-Noach é assumir o compromisso de guardar as 7 leis de Noé. Primeiro, proibição da idolatria, ou seja, adorar e servir somente ao Deus único e indivisível. Segundo mandamento, não blasfemar. Terceiro, não matar. Quarto, não roubar. Quinto, não praticar relações incestuosas, ou seja, toda e qualquer relação sexual fora do casamento, ela é proibida. Não ingerir um membro de animal vivo e fazer justiça. Então essas são as 7 leis de Noé. Depois, numa próxima live, estaremos aí entrando com mais detalhes sobre estas 7 leis. Em Shavuot, nós temos aí alguns personagens importantes para Shavuot, né? Principalmente no caso de Shavuot, nós temos aí Ruth, Davi e Baal Shem Tov. Mas nós queremos falar, antes de falarmos a respeito desses 3 personagens, nós queremos falar sobre o nosso Rebbe, o justo dessa geração e o sábio dessa geração. Então, um breve histórico sobre o nosso Rebbe. O Rabi Menachem Mendel Schneerson herdou a linha de mestres racídicos que começou com Baal Shem Tov e trouxe aos tempos modernos, estudou Talmud e Kabbalah com seu pai e mais tarde com seu sogro, o Rebbe anterior de Lubavitch. Recebeu a ordenação rabínica do Gaon de Rogatchov, Rabi Yosef Rosen, quando era ainda adolescente. Também estudou ciências na Universidade de Berlim, de 1928 a 1932, quando Albert Einstein era membro do corpo docente. Depois, de 1934 a 1938, estudou Humanidades na Sorbonne. Em 1941, fugiu da França ocupada pelos nazistas e, ao chegar aos Estados Unidos, trabalhou como engenheiro de projetos militares secretos. Com o falecimento de seu sogro, o Rabi Yosef Yitzhak, em 1950, ele aceitou o posto de liderança dos Hassidim de Lubavitch, depois de um ano inteiro de pressão e pedidos insistentes. Imediatamente começou a enviar agentes para auxiliar comunidades judaicas no mundo inteiro. Na década de 60, abraçou o espírito de rebeldia, que via como um renascimento espiritual. Em virtude de seu trabalho, dezenas de milhares de judeus retornaram às suas raízes e à sua herança espiritual, à medida que milhares de instituições eram estabelecidas em todas as partes do globo. Diariamente, sacos de correspondência chegavam à sua porta com pedidos de conselho e orientação. O Rebbe, ele lia todas as cartas pessoalmente, e grande parte, desse livro aqui, esse livro aqui chama Trazendo o Céu para a Terra, que é um livro muito bom, que todo Benei Noach precisa ter em casa. São conselhos sábios do nosso Rebbe. Na década de 1980, disse a seus alunos que eles também deveriam preocupar-se com o bem-estar espiritual dos não-judeus. Na era moderna, o nosso Rebbe foi aquele que se preocupou muito com os não-judeus, porque a Torá que foi outorgada em Shavuot, no Monte Sinai, ela também diz respeito aos não-judeus. Ou seja, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, Deus ele não ama apenas a nação de Israel, os judeus, ele ama todo ser humano. Então, para a nossa era moderna, nossa era contemporânea, o nosso Rebbe, ele foi que incentivou bastante os rabinos do mundo inteiro a se preocuparem com os não-judeus para trazerem o conhecimento do monoteísmo. Então, o Rebbe foi aquele
principalmente na década de 80 para cá, 1980 para cá, onde foi despertado entre os rabinos trazer a sabedoria da Torá, o conhecimento da verdade, do monoteísmo aos não-judeus, às nações. Incentivando todas as pessoas a seguir as instruções dadas a Noé e seus descendentes. Empenhou-se pela introdução da espiritualidade e ética no sistema educacional público, afirmando ser esta a única maneira de estabelecer uma sociedade estável. Essa espiritualidade e ética no sistema educacional público, isso atingiu todo os Estados Unidos. Todos os estados americanos tiveram a orientação do Rebbe na questão espiritual e ética. Como reconhecimento destes esforços, em 1983, o Congresso americano proclamou o dia de aniversário do Rebbe, Dia da Educação nos Estados Unidos, e concedeu-lhe a Comenda Nacional de Honra. Ou seja, o dia do aniversário do Rebbe é dedicado ao Dia da Educação nos Estados Unidos. É algo que foi surpreendente, foi um milagre acontecer isto realmente em 1983, essa situação do Rebbe com os Estados Unidos. E ao longo da sua vida, o Rebbe foi impulsionado por uma visão da era messiânica, que ganhou destaque em seus últimos anos. Via os avanços da ciência e da tecnologia de comunicação, os acontecimentos ligados à Glasnost e outros eventos como sinais do alvorecer de uma nova era. Dizia repetidamente a seus alunos que seu verdadeiro objetivo deveria ser preparar o mundo para esta época iminente, a era messiânica. Em 1995, o Rebbe foi o primeiro a receber póstumamente a Medalha de Ouro do Congresso, um prêmio conferido a apenas 130 norte-americanos, desde Thomas Jefferson, por contribuições irrelevantes e duradouras. Seus alunos ainda o consideram seu mestre e líder dos Hassidim de Lubavitch. Mesmo após seu falecimento, em 94, que é considerado a ocultação do Rebbe fisicamente, homens de espírito como ele vivem eternamente neste mundo também. Né? Então, por isso, né, o Rebbe, o nosso sábio desta geração e o justo desta geração, né, trazendo essas questões para as nossas vidas aí, um aprendizado real, né? Então nós temos aí os personagens principais, né, de Shavuot, o livro de Ruth, né, que tem um livro com seu nome, o rei Davi e o Baal Shem Tov, que é o fundador do Hassidismo, né? Shavuot, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26 e 2, diz, né? E pegarás os primeiros frutos que saírem da tua terra e os porá num cesto e irás ao lugar que Deus escolheu para morar, né? Então, quando o povo de Israel teve finalmente a posse da terra prometida, então, assim que teve a primeira colheita, foi feito o Shavuot e foi levado como primícias para o Eterno. O que é Shavuot? O que significa ser livre? Lembrem bem que o povo judeu, enquanto estava na terra do Egito, e Moshe, o emissário do Eterno, foi e disse ao faraó, Deus diz, deixa sair o meu povo para que eles possam me servir. Né? Então, deixa o meu povo sair livre para que eles possam me servir. Se Israel, vamos dizer assim, se Moisés e o povo judeu resolvesse sair do Egito e ir embora para a terra prometida, eles poderiam ter feito isso e poderiam, de uma certa forma,
ter condições de poder realmente vencer o exército egípcio e sair e tomar posse da terra. Mas eles não eram escravos, eles não foram vendidos como escravo, melhor dizendo, né? Eles desceram para o Egito com Jacó e os seus filhos, as 12 tribos de Israel, desceram para o Egito por causa da fome que estava assolando o mundo inteiro na época, né? Então eles desceram livremente para o Egito, ali habitaram, se multiplicaram e posteriormente o faraó os escravizaram. Então o povo judeu foi escravizado por uma tirania, uma ditadura por imposição do faraó. Mas o povo judeu não foi vendido como escravos. Portanto, eles precisavam, como eles vieram livremente para o Egito, eles precisavam da autorização do faraó para saírem livres. Então foi necessário o faraó dar a ordem: vão embora, vocês estão livres. Então aí, verdadeiramente, estava caracterizado a liberdade do povo hebreu. E dessa forma, então, Shavuot, o que significa ser livre? E Shavuot é uma festa também de liberdade. Isso quer dizer que você pode fazer qualquer coisa que desejar? Ou quer dizer que, por ser livre, você tem mais responsabilidades? Este é um dos grandes assuntos relacionados à festa de Shavuot. Há 7 semanas foi Pêssar, quando comemoramos a conquista de nossa liberdade das mãos do Egito. Com essa liberdade vieram também responsabilidades. Isso significa observar as leis e agir de uma maneira responsável. Nenhum povo pode manter sua independência sem leis para guiá-lo e ajudá-lo a se desenvolver. É por isso que celebramos Shavuot, para nos lembrar que mesmo pessoas livres têm responsabilidades. Nós estamos vivendo um mundo atual em que as pessoas não pensam em responsabilidades e deveres, só pensam o quê? Em direitos. E um povo que não tem leis a seguir, não tem horizonte para guiá-los através das leis, princípios éticos, morais e religiosos, fica então um povo sem freio. E aí, realmente, o povo acaba sendo entregue às suas depravações, e aí se muda, né, toda a lei natural das pessoas, e aí você acaba contemplando, infelizmente, muitas questões bizarras em que os seres humanos estão fazendo aí fora, né? A história. Após sair do Egito, os judeus vagaram pelo deserto durante 7 semanas. Eles estavam se dirigindo a Israel, onde teriam seu próprio país. Mas antes que pudessem entrar ali, precisavam ter suas próprias leis. Mesmo pessoas livres não devem mentir nem roubar, ou se esquecer do seu passado. Por isso, 7 semanas depois de deixarem o Egito, os judeus se reuniram ao redor do Monte Sinai para receber a Torá. O livro de leis que mostraria a eles como viver seria a regra, né? Para a sua vida diária aí, né? Nós estamos aí também, né, com a Sueli, Tofanello Moino, o Felipe de Oliveira, um pouco distante atrás aí o Ricardo também, né? Shalom para todos. 7 semanas depois, continuando aqui, a palavra Shavuot quer dizer semanas. O povo judeu acampou ao redor do Monte Sinai e Deus falou a eles o seguinte: não sirvam a outros deuses, lembrem-se do Shabat, respeitem seus pais, não matem, não roubem, não mintam, não invejem o que é dos seus vizinhos. Quando eles ouviram esses mandamentos, os judeus prometeram obedecê-los. Os judeus eram livres há apenas 7 semanas. Agora eles já tinham uma constituição para provar isso, né? Então,
Ser livre não significa você viver de forma desenfreada. Ser livre significa você tem diante de você leis, preceitos, para que você venha ter conhecimento deles e venha seguir, né? Para que você possa ter o quê? Não somente um guia para a sua vida, um guia para a sua família, mas também leis e princípios, né, preceitos, servem para ajudar a se desenvolver espiritual, fisicamente, financeiramente e materialmente, certo? Então é necessário que esses princípios, esses preceitos, essas leis, essas ordenanças, elas servem para orientar a nossa vida no nosso dia a dia. Este é um dos grandes significados de Shavuot, né? A festa das semanas. Você é livre. E por você ser livre, você tem o poder de decidir. Ou eu faço, ou eu não faço. Por isso, quando o povo judeu ouviu no Monte Sinai, diante do Monte Sinai, todos esses preceitos, eles disseram: faremos, obedeceremos. E depois vamos estudar para compreender de forma mais profunda o que significam todas estas coisas, né? Por exemplo, está escrito, não matarás, que normalmente falado em todas as línguas, em todos os lugares. Mas no hebraico em si está escrito, não assassinarás. Quando nós estamos obedecendo e em seguida estudamos para compreender, então nós vamos compreender o quê? Não assassinar significa que você não pode matar ninguém de forma deliberada, porque simplesmente você quer matar. Você não pode fazer isso, né? Então, dessa forma aí, não assassinar significa que você não pode, de forma premeditada, matar alguém. Agora, legítima defesa, ela é bíblica e todos têm o direito de legítima defesa, de preservar a sua vida e a vida de outros. E assim são os demais mandamentos que, ao estudar, nós vamos compreendendo de forma um pouco mais profunda, né? Nesse dia em que nós estamos no calendário judaico, né, ao pôr do sol de hoje, o dia 5 de Sivan se encerrou e nós entramos no dia 6 de Sivan, o terceiro mês do calendário judaico do ano 5780. O dia 5, o dia de ontem, né, que se encerrou com o pôr do sol, os judeus aceitam a Torá. Foi nesse período, o 1313, antes da Era Comum, nesse dia o povo declarou: tudo que Deus falou faremos e escutaremos. Comprometendo-se a observar os mandamentos da Torá, faremos, e esforçar-se para compreendê-los. Escutaremos, estudaremos. O dia de hoje, 6 de Sivan, né? Também nesse mesmo ano, 1313, antes da Era Comum, a Torá é outorgada ao povo de Israel, né? 1313, antes da Era Comum, e pelo calendário judaico foi no ano 2448, pelo calendário judaico. 7 semanas após o Êxodo, Deus revelou-se no Monte Sinai e outorgou os 10 mandamentos. Depois da revelação, Moshe subiu a montanha por 40 dias para receber o restante da Torá de Deus. O rei Davi, que é um dos personagens importantes de Shavuot, né, nessa data, 6 de Sivan, né, foi quando o rei Davi lutou por muitos, depois, né, dele ter lutado por muitos anos, derrotando os inimigos de Israel e assegurando a expansão de suas fronteiras, ele conquistou Jerusalém, adquiriu o monte do templo de seu proprietário Lebusita e preparou o alicerce para o templo sagrado,
que foi construído por seu filho, o rei Salomão. Ele compôs o livro de Salmos e faleceu em Jerusalém nesse período, né? O rei Davi, ele nasceu e faleceu em Shavuot. O Baal Shem Tov, que é outro personagem importante de Shavuot, em 1734, o Rabi Israel Baal Shem Tov começou a disseminar publicamente seus ensinamentos. Dentre eles, o imenso amor que Deus tem por todo judeu, o significado cósmico de toda mitzvah que uma pessoa cumpre, o significado divino que existe em cada folha de grama, em todo acontecimento e em cada pensamento no universo. O novo movimento passou a ser conhecido como Hassidismo. Rabi Israel faleceu no primeiro dia de Shavuot e foi sucedido um ano depois pelo seu discípulo, o Rabi Doveber de Meserit. Não esquecendo que a outorga da Torá no Monte Sinai, junto com a outorga da Torá, está dentro desse mesmo complexo de Torá, estão as 7 leis de Noé. Portanto, os não-judeus, eles também permanecem dentro do plano divino. O que aconteceu explicitamente naqueles dias foi que havia 70 nações existentes. E quando Deus ele ofertou a Torá às nações, cada nação deu uma desculpa para não aceitar a aliança, o pacto da Torá. Somente o povo judeu é que aceitou a aliança da Torá. Então, por isso, nós temos aí sobre pacto, aliança. No Monte Sinai, Deus ele firmou um pacto com o povo judeu, porque eles aceitaram a Torá explicitamente. Mas depois do dilúvio, voltando um pouquinho no tempo, depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca e ele fez o altar e fez o sacrifício a Deus, e ali foi feito um pacto, que todos conhecem o sinal do pacto como o arco no céu, o arco-íris. Esse foi o primeiro pacto que Deus fez com a humanidade. Então, o primeiro pacto de Deus foi com toda a humanidade. O Monte Sinai foi um pacto, uma aliança específica com o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu aceitou a Torá. Por isso eles disseram, o que nós estamos ouvindo aqui, através de Moisés, nós faremos, ou seja, obedeceremos, e depois nós entenderemos, vamos compreender, vamos estudar. Por quê? Porque desde os dias de Moisés até hoje, se estuda a Torá e ninguém ainda chegou 100% ao conhecimento da Torá. Então, por isso, a obediência ela é importante, a começar pela obediência. Depois, o estudo diário da Torá, que vai nos fortalecendo no conhecimento, na sabedoria, no entendimento da Torá, aquilo que Deus quer para nós, né? E, em seguida, nós temos aí, realmente, para os não-judeus, as 7 leis de Noé, que são princípios dados no Monte Sinai, e foi dado às nações através de Moisés, e para que nós sejamos chamados justos entre as nações, nós precisamos obedecer às 7 leis de Noé como princípio religioso, que Deus deu a Moisés, e Moisés passou aos não-judeus as 7 leis de Noé. Então isto é Shavuot. Isto significa, ele não somente livrou o povo judeu do Egito, mas também as nações ele livrou, ele libertou através da aliança com Noé e através de Moisés, selando em definitivo as 7 leis de Noé, para que nós também sejamos livres. O poder da decisão de eu dizer sim ou não em obedecer a Deus. Shavuot é trazendo para nós liberdade. Para qual finalidade? Para a libertinagem? Não. Liberdade para eu decidir, você decidir, sim,
eu quero conhecer os mandamentos divinos, eu quero sim obedecer a esses mandamentos. Por isso, né, Shavuot vem renovar tanto para o povo judeu como para os não-judeus, os Benei Noach, que decidiram pelo sim obedecer às 7 leis de Noach, e ombro a ombro, como diz o livro de Sofonias, lá no capítulo 2, verso 9, junto com os judeus, ombro a ombro, servindo a Deus e preparando o mundo para ser o lar de Deus, né? E ao mesmo tempo apressando a manifestação de Mashiach para a redenção, para o reino do Mashiach, onde plenamente nós aprenderemos toda a Torá através de Mashiach. E no final do seu reinado, ele então estará entregando a Deus toda a nação de Israel e todo o povo não judeu que resolveram abraçar realmente e obedecer a fé monoteísta para viver no Olam Rabá juntamente, né, com Deus. E então se cumprirá aquilo que Deus ele teve como princípio, objetivo primordial na criação. Porque quando Deus ele criou todo o universo e fez a terra, criou a terra, foi para que a terra aqui pudesse habitar os seres humanos e fosse o lar divino, né? Então Deus não mudou os seus propósitos, ele continua fiel aos seus propósitos, né? Para isso, tudo está sendo preparado no sentido de preparar, juntamente com os judeus, o mundo para ser o lar de Deus, né? Agora temos aí também o Lucas Chamorro, que está conosco aí na nossa live, lá do Paraná. Seja bem-vindo, Lucas. Shalom para você aí. Hoje, a primeira noite de Shavuot, ela é lido os 10 mandamentos. O livro de Ruth e a história de Ruth, ela é lida na segunda noite, portanto, amanhã à noite se lê o livro de Ruth e se fala sobre a questão Ruth. Ruth, ela não era judia, ela era uma não judia, uma moabita, mas Ruth, só para a gente falar alguma coisa a respeito dela, Ruth ela era não judia, que representa todos os não judeus de uma forma maravilhosa. E a história de Ruth, né, e a sua sogra Naomi, retrata realmente o que é amar a Deus, amar o povo judeu, né? Quando Naomi ela fica viúva, os seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Orpá e Ruth. Depois os 2 filhos de Naomi falecem e ela resolve voltar para Israel. Então ela fala para as suas 2 noras, retorne vocês para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos e vou voltar para a minha terra e vocês estão liberadas para vocês voltarem para a casa dos seus pais e procurarem um novo casamento. A nora Orpá, ela, de uma forma muito emocionante, ela beija sua sogra e vai embora. Mas Ruth continua ali no calcanhar de Naomi. E Naomi fala para ela, né? Fala, não, você também está liberada, né? Maria José Ribeiro, shalom, seja bem-vinda aqui na nossa live aqui. Fala a sua cidade, de onde você está. Quem entrou aí posteriormente, né? Dá um alô aí, qual cidade de onde você está assistindo aqui a nossa live, ok? Voltando a Ruth, então Ruth disse à sua sogra, né, Naomi, não, eu não vou te deixar. Mas Naomi insiste para que Ruth realmente vá embora. E depois de tanta insistência para mandar Ruth embora, ela vê que Ruth realmente não vai embora, né? E numa última tentativa ela fala para Ruth, vai embora, você está liberada de todo e qualquer dever. Então é onde nós encontramos, né, essa passagem maravilhosa
no livro de Ruth, lá no capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz assim: não me obrigues a abandonar-te, a desistir de te acompanhar, pois aonde fores, eu irei também. Aonde te alojares, ficarei também. Teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Onde pereceres, morrerei eu também, e lá serei enterrada. E posso o Eterno agir para comigo de tal forma que somente com a morte sejamos separados. Isso daqui, amados, ela retrata essa ação de Ruth, ela retrata o que é o amor. É o amor que tudo vence. É o amor que realmente rompe as barreiras. E aí Ruth, dando essa resposta maravilhosa, né? Ela vem de um povo idólatra e ela realmente faz uma guinada total na sua vida e segue a sua sogra e resolve seguir realmente o Deus da sua sogra. E é o que nós estamos fazendo. Essa posição da Ruth é uma posição de todo não judeu, que tem o conhecimento do monoteísmo, o Deus único, indivisível, incorpóreo, o único criador de todo o universo. E que trouxe para nós Shavuot, que trouxe para nós liberdade. Liberdade para dizer sim. O que eu recebi dos meus pais anteriormente foram mentiras e não verdades. Mas agora eu conheço verdades. E agora eu quero seguir o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus da Torá. Eu quero seguir o Deus do povo judeu. E para isso nós temos o nosso rabino, que é o nosso guia, que é o nosso orientador, o rabino Yaakov Gerenstadt, Bnei Noach Brasil. Você pode entrar no nosso site lá, bneinoach.org.br, né? E ali há muitos estudos, tem a nossa loja lá, fica lá no Brooklyn, em São Paulo, a sinagoga. E o nosso rabino Yaakov Gerenstadt é uma pessoa maravilhosa, e nós queremos aqui que você que ainda não o conhece, né, entre ali com mais propriedade no site. Tem um canal no YouTube do Rav Yaakov Gerenstadt, que você também pode ir lá no YouTube e pode ali entrar no canal dele e conhecer mais as coisas aí sem sombra de dúvidas, né? Então, Carlos Magno Andrade Reis, ele está nos assistindo lá de Simões Filho, na Bahia. Carlos Magno, seja bem-vindo. Agradecemos aí ao Eterno pela sua presença também. Então, amados, nós não estamos criando uma nova religião. Nós estamos seguindo uma orientação rabínica. Como diz os nossos sábios, procure um rabino e siga-o. A Devarim nos traz também essa questão sobre nós buscarmos os sábios do povo de Israel para seguirmos. Então, os mandamentos, as 7 leis de Noah, elas estão na Torá. As orientações que nós seguimos do nosso Rav Yaakov, elas estão ligadas à Torá. Ele é um rabino ortodoxo do Rabad e, portanto, nós não estamos criando nenhuma nova religião, porque isso daí é condenável. Nós estamos debaixo da direção, orientação do rabino Yaakov Gerenstadt, certo? Então, isso é importante para nós estarmos vivenciando o Shavuot, porque isso é liberdade. É liberdade que eu estou decidindo de obedecer a Deus sob a orientação de um rabino, o qual segue, né, a Torá, segue os ensinamentos de Baal Shem Tov, segue o Hassidismo, né? Então isso é importante para nós, porque como nós tivemos aí anos anteriores,
nós tivemos vários seminários, estivemos presentes em vários seminários, graças a Deus. E a Hebraica de São Paulo, ela abriu as portas da Hebraica para que nós fizéssemos lá um jantar de gala dos Benei Noach. Então, o movimento Benei Noach, ele está sendo muito bem aceito no meio do judaísmo tradicional, ortodoxo. Israel, os Estados Unidos estão recebendo muito bem o trabalho do Rav Yaakov, os Benei Noach, né? Então, isso é liberdade, uma liberdade para que a gente possa conhecer a Deus mais de perto e seguir os seus mandamentos, né? E nessa primeira noite é lido os 10 mandamentos, né? Que todos conhecem, está lá no livro de Shemot, da Torá, conhecido como Êxodo, lá no capítulo 20, do verso 2 a 14, estão ali os conhecidos, os 10 mandamentos, né? Ou no hebraico diz assim, né? Aseret Habriot, que significa ou 10 palavras, ou 10 falas, ou os 10 ditos, né? Então, são conhecidos como os 10 mandamentos aí, né? Então, nós vamos ler aqui os 10 mandamentos. A leitura dos 10 mandamentos é uma mitzvah para Shavuot. Então, nós estamos aí, junto com os demais que estão ouvindo, cumprindo essa mitzvah da leitura dos 10 mandamentos aí, né? Nós estamos aí com o Davi Letícia Oliveira Peixoto, que está assistindo aí também, né? Só fala a cidade. Quem ainda não falou a cidade, fala a cidade aí, por gentileza. Os 10 mandamentos são: primeiro, eu sou o eterno teu Deus. Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Terceiro, não jurarás em vão em nome do eterno. Quarto, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Quinto, honrarás a teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não roubarás. Nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. Os 10 mandamentos, né, nós sabemos que são 2 tábuas que Moisés levou pela segunda vez. As primeiras 2 tábuas, elas foram destruídas por causa do bezerro de ouro. E aí, posteriormente, Moisés, as primeiras tábuas, foi Deus que confeccionou, né, no próprio Monte Sinai. Ele próprio escreveu a Aseret Habriot, os 10 ditos, e Moisés desceu com as tábuas nas suas mãos, e diante do bezerro de ouro as tábuas foram quebradas. Na segunda oportunidade, quando foi feita as segundas tábuas, Deus ordenou a Moisés, né? Você fará agora as 2 tábuas. Então Moisés, ele confeccionou as 2 tábuas, subiu com elas ao monte, e aí Deus escreveu com o seu dedo os 10 ditos, as 10 falas, conhecido como os 10 mandamentos. Então, numa das tábuas haviam 5 mandamentos e na outra, outros 5 mandamentos. Então, segundo um dos nossos sábios, o Rabi Hanina ben Gamaliel, ele diz assim: os 5 da segunda tábua corresponde aos 5 mandamentos da primeira tábua. Então, é interessante nós observarmos que são 2 tábuas, 10 mandamentos. Em cada tábua há 5 mandamentos. Os primeiros 5 mandamentos numa tábua, os outros 5 mandamentos em outra tábua, né? E aí nós temos segundo os nossos sábios, traz uma relação dessas
desses 10 mandamentos, uma ligação entre um e outro. 2 tábuas, 5 mandamentos em cada tábua, e dessa forma os 5 mandamentos de uma estão relacionados com os 5 mandamentos da outra tábua. Já vamos falar já. Estamos aí com o Genivaldo e a Viviane de Promissão. E também agora o Márcio Brandão, lá de Botucatu, que atualmente está trabalhando em Avaré, né? Shalom para vocês aí. Continuando, vamos ver então a relação que tem esses mandamentos um com o outro. Então vamos lá. Não matarás corresponde, não matarás é o 6º mandamento. Ele corresponde ao 1º mandamento. Eu sou o eterno teu Deus. Qual é a ligação desses 2 mandamentos? O 6º mandamento, não matarás, com o 1º mandamento, eu sou o eterno teu Deus. Vamos aproveitar e dar um shalom aí para o Danilo e a Thaís, que acabaram de entrar aí. Shalom para vocês. Então os nossos sábios dizem o seguinte: pois tirar a vida de outrem equivale a diminuir a imagem de Deus. Não matarás e eu sou o eterno teu Deus. Quem mata, como já foi dito anteriormente, de forma deliberada, premeditada, ele está tirando a vida de outrem. E isso equivale a ele diminuir a imagem de Deus. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. E quem mata outro simplesmente por matar, premeditado, ele está destruindo a imagem de Deus. Então, ele tem um pecado muito terrível aos olhos de Deus. Isso é perigoso, certo? Então, nunca pense, dentro disso daí também está relacionado sobre a questão de você pensar e desejar a morte de alguém. Por pior que seja a pessoa A, B ou C, nós não podemos desejar a morte dela. Porque está implícito aqui nesse mandamento. Uma pausa aí. Lorival André Santos, de Alagoas, né? De Teotônio Vilela. Shalom, Lorival, seja bem-vindo. Ou seja, amados, então não matarás, ela implica inclusive você desejar a morte de alguém. Você não pode desejar a morte de ninguém. Vamos continuar. O 7º mandamento diz, não cometerás adultério. Ele está ligado com o 2º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso nos ensina que idolatria e adultério são equivalentes. O adúltero, ele é um idólatra. O idólatra, ele se torna um adúltero facilmente. Similarmente, o versículo de Jeremias, capítulo 3, verso 9, declara: e em razão de sua leviandade, a terra ficou poluída, enquanto ela praticava adultério. Né? Então, o adultério, ele é uma poluição ao próprio sistema da terra. Isso danifica a aura espiritual da terra. Né? Então, por isso, é muito importante nós termos conhecimento desse relacionamento com os mandamentos. 5 mandamentos e os outros 5 mandamentos. Os primeiros 5 relacionados com os outros 5 mandamentos. O 8º mandamento, não roubarás, corresponde ao 3º mandamento. Não jurarás em vão em nome do Eterno, pois quem rouba acaba jurando em vão. Né? Pode perceber aí que o ladrão, né, aquele que rouba, ele está sempre jurando.
E ele está sempre jurando em vão. Por quê? Porque ele tenta se justificar ou tenta mentir, né? Aliás, melhor dizendo, ele mente através do juramento, dizendo que não roubou. Mas com a sua, com o seu juramento falso em vão, ele tenta esconder um fato que ele cometeu, né? Então, normalmente, todo ladrão jura em vão. Juro que eu não roubei. Essa é uma expressão conhecida por todos. O 9º mandamento diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ele corresponde ao 4º mandamento. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É como se o Santíssimo dissesse: se você prestar falso testemunho contra o teu próximo, eu considerarei que você testemunhou que eu não criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º. Então, o 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo, é você dizendo que Deus mentiu, que ele não criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, o falso testemunho, ele está ligado à mentira. E por estar ligado à mentira, quem o pratica, ele simplesmente faz o quê? Ele nega que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? E uma outra questão aqui que também nos faz lembrar sobre a questão, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Veja bem que aqui o próprio mandamento está dizendo lembra-te. Por que está dizendo lembra-te e não guarda? Porque guardar o 7º dia, ele é específico, estritamente para os judeus. Para os não-judeus é lembra-te, que significa honrar. E aqui nós estamos vendo que quando Deus nos dá, né, as 10 palavras, os 10 ditos, ele está falando lembra-te. Por quê? Porque serve para todas as nações, para judeus e não judeus, certo? Então, e ao mesmo tempo para os não-judeus, nós não guardamos o Shabat, nós honramos o Shabat. Então, quem precisa trabalhar no Shabat, o não-judeu, ele vai e trabalha normalmente. Se você tem que pagar uma conta no sábado, você vai e paga normalmente. Se você tem que receber ou precisa receber algum pagamento, você vai receber normalmente. Não tem problema algum. Porque nós precisamos honrar o Shabat. Isso significa o quê? No pôr do sol da sexta-feira, nós temos no nosso Sidur Benei Noach, compilado pelo Rabino Yaakov Gerenstad, nós temos aí as nossas rezas, nossas preces, nossas orações que fazemos quando se inicia o Shabat, lembrando, honrando o Shabat. Depois, no sábado de manhã, nós temos aí as preces da manhã de Shabat. Na parte da tarde, temos alguns salmos para ler. E depois, no final do dia, nós temos aí uma meditação, um estudo da Torá, daquilo que é pertinente aos Benei Noach, e logo em seguida nós temos a Havdalah. Então nós honramos Shabat. Se alguém tem que trabalhar, vai trabalhar normalmente. Se alguém precisa acender o fogo para fazer ou esquentar a alimentação, vai fazer normalmente, né? Mas para os judeus ele precisa guardar e lembrar. E o guardar está implícito 39 leis que eles precisam cumprir e não fazer no dia de Shabat. E para os não-judeus, que aceitaram e abraçaram a fé monoteísta, no Deus de Israel, no Deus dos judeus, no Deus da Torá, no Deus único Criador, né? Então pode, sem sombra de dúvidas, honrar o Shabat, trabalhando normalmente, mas todavia não esquecendo de honrar o Shabat, que tem as preces aí para se fazer no dia de Shabat normalmente, ok? E o 10º mandamento, não cobiçarás, corresponde ao 5º mandamento, que é honrar a teu pai e a tua mãe. Pois quem cobiça a mulher de um próximo pode acabar sendo pai de um filho dela. E esse filho pode acabar honrando um estranho como se fosse o seu pai. E pode acabar amaldiçoando o seu verdadeiro pai, né?
Aquele famoso caso, né, sobre é, a questão não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Poderá acontecer nesse não cobiçar, porque a partir do momento que se cobiça a mulher do próximo, ele pode cair no pecado do adultério. E nessa relação proibida, né, pode gerar um filho, e o filho que nasce, ele não conhece o verdadeiro pai, conhece o seu pai que não é o seu pai propriamente dito, o pai biológico, e às vezes pode acontecer lá na frente dele amaldiçoar o seu pai biológico, por alguma razão ou outra. E aí ele estará quebrando um mandamento de uma forma aí, sem saber, que está não honrando o pai e a mãe, né? E também, né, não cobiçarás, ele está ligado diretamente à questão do próximo. Amar o teu próximo como a você mesmo, que está em Levítico, né? Amar o teu próximo como a si mesmo, ele é um mandamento da Torá. Ele não é um mandamento do chamado Novo Testamento, do cristianismo e coisas semelhantes a esta. Amarás o teu próximo como a si mesmo, ele está na Torá, está lá em Levítico, e é um mandamento da Torá. E esse mandamento, ele é um mandamento universal. Ele não pertence a este ou aquele grupo religioso. Por isso que a Torá, ela foi outorgada no deserto. Outorgada no deserto significa terra de ninguém. Ninguém é dono do deserto. Então, quando Deus outorgou a Torá no deserto, junto com a outorga da Torá, estão as 7 leis de Noé, Deus estava mostrando ali, ó, isto é para todos, e não para um grupo só. No caso específico, o pacto, a aliança que foi feita com o povo judeu, e dessa forma a Torá, ela está ligada diretamente ao povo judeu no sentido de prática, de obediência, literalmente, né? Mas ao ser dada no deserto, significa que as portas celestiais estão abertas a todos quanto resolverem abraçar verdadeiramente a fé monoteísta, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Isso é Torá. Isso é liberdade. Shavuot. Eu sou livre. Então eu sou livre para dizer sim, eu quero obedecer como não judeu, Benei Noah. Sim, eu quero obedecer às 7 leis de Noah e às suas 30 ramificações, porque eu amo a Deus e eu quero amá-lo dia a dia. E como diz o profeta Sofonias, eu quero viver e andar ombro a ombro com os judeus, servindo ao Deus único. E nesse monoteísmo, nós poderemos tranquilamente alcançarmos o Olam Rabá, o mundo vindouro. Possamos, junto com os judeus, nós poderemos estar abreviando a manifestação de Mashiach, o verdadeiro Messias, para cumprir as profecias que aí estão nas Sagradas Escrituras, que é conhecida como Escrituras Hebraicas, que o mundo aí, os homens dividiram entre o chamado, né, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas as Escrituras Sagradas, elas são o chamado Antigo Testamento. Estas são as verdadeiras Escrituras Sagradas. E é através dela que se norteia o universo. É através dela que nós encontramos a bússola, o que é ser livre e o que é estar em liberdade. Qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso comprometimento? Ser livre e não ter responsabilidade não é liberdade, é libertinagem. Ser livre e não ter compromisso com a verdade é assumir um caminho enganoso que é mentiroso, mas você diz que é verdadeiro, mas você está andando por caminhos pantanosos e a qualquer momento você pode encontrar uma areia movediça e desaparecer. Ser livre é estar realmente disposto a conhecer a Deus, mudar o teu horizonte e ser para Deus uma primícia no seu dia a dia. Então, portanto, que você seja uma primícia para Deus. Ande com Deus, conheça a Deus,
né? A Torá, ela está aí para que nós possamos conhecer aquilo que é pertinente a nós não-judeus, e dessa forma poderemos andar à luz, né, da Torá, à luz das 7 mitzvot, os 7 mandamentos de Noah. Por isso, faça nada por obrigação, imposição. O que você fizer, faça por amor. Porque quando nós fazemos as coisas por amor, se torna mais leve. É um refrigério. A nossa alma se eleva. E tudo que fizermos por amor tem grande significado para o nosso presente e para o nosso futuro. E acima de tudo, Deus aprova o que fazemos. E fazendo assim, verdadeiramente nada poderá, como diz o profeta, nada poderá fazer com que Deus recue a sua destra para nos abençoar. Então, portanto, né, que essas pequenas, né, lições de Shavuot, nós possamos aí estar vivenciando no nosso dia a dia. Nas próximas lives, né, nós estaremos procurando avisar aí o grupo, né, tanto no Zap como no Facebook, procurando avisar de uma forma antecedente, né, para que todos possam se preparar para ouvir. Sábado, agora, né, depois de amanhã, pedir para nós fazermos uma live no sábado às 5 da tarde. Então, provavelmente, sábado às 5 da tarde, às 17 horas, nós estaremos aqui de novo, nesse canal, nesse Beit canal, né? Essa casa de canal, para podermos falar sobre Benei Noach e podermos buscar mais e mais a presença divina. Por isso, a você e a sua família, né? Hag Sameach, Shavuot, que você tenha uma festividade feliz de Shavuot e você possa aí se preparar para essas questões todas aí. E amanhã, né, você faça suas preces diárias. Quem ainda não adquiriu o Guia Benei Noach e o Sidur Benei Noach, entre lá no site beneinoach.org.br, na nossa sinagoga no Brooklyn, lá em São Paulo. Aqui nós estamos falando de Pirajuí, ok? Eu, José Emílio Marmol, sou emissário de Bauru e região. Então o Rav Yaakov Gerenstad nos nomeou para sermos emissário, a liderança regional aqui, Bauru e região, né? E por causa dessa pandemia não está podendo, né, fazer reuniões, aglomerações de pessoas, mas acreditamos que Deus está preparando aí os finalmente dessa questão toda, e logo, logo poderemos aí marcarmos uma reunião em Bauru, e quem puder comparecer, que seja uma bênção, né? Nós podemos nos reunirmos logo depois que passar toda essa quarentena, né? Lembrando que o povo judeu, antes de sair do Egito, ficaram de quarentena. E depois que finalizou a quarentena, houve liberdade, regozijo, alegria e festa, vitórias e conquista. Que o final dessa pandemia, dessa quarentena, nós possamos juntos sairmos abençoados, livres, abençoados e prontos para tomarmos posse de grandes vitórias e grandes conquistas. Então, a todos vocês e família, shalom, shalom, até uma próxima.